Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fatesa Cast. Hoje nós vamos falar dos dispositivos intrauterinos. E comigo, a professora doutora Flávia Junqueira, já aqui no estúdio, vai esclarecer todas as dúvidas, principalmente do médico. O médico que queira fazer esse curso e aprender aí a instalar o DIU, então, nas pacientes. Professora, obrigada mais uma vez aqui comigo. É sempre uma honra tê-la aqui. A sua presença é extremamente importante. Eu que agradeço esse convite. Sempre bom a gente poder vir e contribuir aí, né, com a informação, com o conhecimento aí. E esse Fatesa Cast, a pauta, foi inclusive solicitada por alguns ginecologistas, alunos mais novos que formaram recentemente. E tem muitos que querem aprender, fazer esse curso e colocar o DIU nas pacientes. Mas sempre tem aquela dúvida, né? De como começar, quais são as complicações, se tem alguma complicação, como evitar e tudo mais. Mas, em primeiro lugar, eu queria perguntar para a senhora, qual é o olhar da medicina hoje, principalmente do ginecologista, para o DIU? Hoje, na verdade, os métodos de longa duração, que entre eles a gente tem o DIU de cobre, o DIU hormonal e um implante, eles são considerados, vamos dizer assim, uma primeira linha em relação à contracepção. Então, hoje a gente incentiva muito o uso desses métodos de longa duração. Por quê? Porque eles são os métodos mais eficazes para evitar uma gestação indesejada, né? Isso porque eles não têm a questão da falha da usuária, né? Que é uma grande questão que a gente tem com o uso da pílula, da injeção, do anel, do adesivo, de outras opções aí contraceptivas que acabam demandando um uso correto, adequado da usuária. E muitas vezes a usuária falha, né? A gente tem uma vida corrida, a gente tem as demandas, tem as intercorrências e acaba tendo falha. E esses dispositivos de longa duração, e os DIUs, né, estão entre eles, os dois tipos de DIU, tanto de cobre quanto hormonal, eles não dependem da usuária, né? Então, isso aumenta muito a eficácia e acabam que hoje, até, por exemplo, nas faixas etárias mais jovens, eles são considerados a principal indicação para a contracepção, porque é uma faixa etária que geralmente ainda não quer uma gestação e uma faixa etária em que a gente tem um impacto muito grande de uma gestação indesejada, né? Como no caso da adolescência. Quer dizer, colocou o DIU ali, ele fica ali quietinho. A gente pode acontecer dele sair, né? Eu costumo falar que o útero, ele não é um órgão estático, ele não é um órgão parado, né? A gente tem uma movimentação, uma motilidade do útero, né? Que são as contrações uterinas, que na grande maioria das vezes a gente não percebe esse movimento, essas contrações. Às vezes a gente percebe no período menstrual, né? Pelas cólicas, mas a gente tem contração, por exemplo, no ato sexual, durante o período no momento do orgasmo. Então a gente tem uma contratilidade do útero. Então pode acontecer de expulsar esse dispositivo, se esse dispositivo sair da localização que é intrauterina, dentro da cavidade uterina, e ele, né, sair. Tem casos de expulsão total mesmo, que a pessoa até vê que o dispositivo sai, né? E às vezes expulsões parciais, então que ele desce, fica no colo do útero. Então essa expulsão pode acontecer. Mas é um risco pequeno, é em torno de 3, 4% o risco de uma expulsão aí com o DIU. Mas isso a paciente, geralmente, ela acompanha. Sim, geralmente esses casos de expulsão costuma ter sintomas de cólica ou sangramento irregular, né? E a mulher pode acompanhar também pelo fio do DIU, né? Então, o DIU, ele é colocado dentro da cavidade uterina, mas ele tem um fio que fica para fora do colo do útero, lá no fundo da vagina, né? A nossa vagina tem em torno de 6 a 8 centímetros, né? Então, a mulher, se ela colocar o dedo na vagina, ela consegue sentir o colo do útero, que a gente costuma falar que é uma estrutura que ela vai sentir como uma consistência de ponta de nariz, né? E ela consegue daí sentir esse fio. E o tamanho do fio serve para monitorar se esse dispositivo mantém na mesma posição do momento da colocação. Então, normalmente a gente coloca, sempre a gente orienta um ultrassom depois
Em média, a gente orienta a fazer um ultrassom após 20 dias da inserção, porque o maior risco de expulsão é nesse início, nesse período inicial. Feito esse ultrassom, vale a pena a mulher colocar o dedo na vagina e sentir o fio. O tamanho que ela sentiu vai ser o tamanho que ela sempre vai ter que sentir. O fio, de repente, ficou mais longo, é interessante que ela vá ao profissional, mantenha preservativo até a ida ao profissional de saúde, para verificar se teve um deslocamento ou não do dispositivo. Se ela vinha sentindo o fio e, de repente, ela não sente mais, o fio some, o mais provável é que esse fio enrolou e entrou dentro do colo do útero. Mas também, até ela ter certeza que foi isso que aconteceu, o ideal é ela usar o preservativo e ir numa consulta médica para avaliação, né? E eu costumo falar também que não precisa checar o fio toda hora, todo dia, também não... O que é a recomendação? A gente fala geralmente em checar esse fio, tocar esse fio uma vez por mês. Para quem está tendo sangramento, está tendo a menstruação, como por exemplo uma usuária de DIU de cobre que não tem nada de hormônio, o ideal é que isso seja feito, essa checagem do fio, sempre ao final de cada período menstrual, uma vez ao mês. E doutora, os DIUs hoje parece que eles podem permanecer entre 5 e 10 anos no útero e que tem aí uma eficiência de 99%. Seria isso mesmo? A gente tem dois tipos de DIU hormonal, que é o Cailina, que tem uma duração de 5 anos, e ele tem 19,5 miligramas de levonorgestrel. A gente tem o Mirena, que a bula atual no Brasil ainda está como 5 anos, mas na verdade já foram realizados estudos com o uso estendido do Mirena, comprovando, mostrando que ele mantém a eficácia contraceptiva até 8 anos de uso. Nos Estados Unidos já houve a mudança de bula para 8 anos. Aqui no Brasil, essa mudança de bula está em curso. Até o final do ano, provavelmente, a bula aqui no Brasil também já estará autorizando 8 anos de uso. Ele tem 52 miligramas de levonorgestrel. Tanto um quanto o outro vão ter uma taxa de falha de entre 0,2% e 0,29%, ou seja, é menos que 1%, né? Então, tem uma eficácia superior a 99%, então 99,7%, 99,8%. Que beleza. Então, uma eficácia muito alta. Se a gente for pensar, a taxa de falha da vasectomia é 0,15%. Então, o DIU hormonal é um pouco mais de falha, vamos dizer, do que a vasectomia. E a laqueadura, por exemplo, tem uma taxa de falha de 0,5. Então, o DIU hormonal ele é mais seguro do que a própria laqueadura tubária. Olha, que interessante. E em relação ao DIU de cobre, né, também falando dessa questão do tempo e da eficácia, o DIU de cobre, a gente tem alguns modelos, né, aqui no Brasil. Mas os dois principais que a gente vê hoje é o DIU de cobre com prata, que tem uma validade para uso de 5 anos. Os estudos com ele são com 5 anos de uso. E a gente tem o DIU de cobre com 380 de cobre, que esse DIU tem uma validade de 10 anos. Né? A taxa de falha do DIU de cobre, com 380 de cobre, é de 0,6 a 0,8 a taxa de falha. Então, é um pouquinho menos que a laqueadura superior a esses 99%. A gente considera que tudo que tem menos de 1% de falha é considerado alta eficácia. Então, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal são métodos de alta eficácia. E lógico que ao longo desses 5 ou 10 anos a paciente acompanha a ultrassonografia, vai ao ginecologista, tem todo esse acompanhamento. Exatamente. Doutora Flávia, a gente tem um curso aqui na Fatesa, inclusive em parceria com a Bayer, vou falar porque é nossa parceira, né? E esses dois DIUs que a senhora falou, o Mirena e o Cailina, são da Bayer. Sim. E como é que é a aceitação nas mulheres? Olha, e o médico, né, sim, ao implantá-los? Sim. A gente vê que realmente hoje a gente tem cada vez mais mulheres buscando o uso dos DIUs, né?
por essa praticidade mesmo, essa questão da eficácia. Então, é um método que vem aumentando aí a frequência de uso, a taxa de uso entre as mulheres, no geral com muita boa resposta, boa aceitação, né? Com boa adaptação das mulheres, né? E para os profissionais também, são procedimentos relativamente simples, então é um procedimento que é feito em consultório, que a gente faz em consultório. E, por exemplo, no caso do DIU hormonal, eles já vêm num tipo de insertor que é bem prático, bem fácil realmente o processo de colocação no útero, né? Então, isso ajuda também bastante aí na experiência do procedimento, né? Tanto para paciente quanto para o profissional. Então, quer dizer, tanto a inserção quanto o manejo, a retirada, tudo tranquilo para o profissional que aprende aí a instalar o DIU. É importante, claro, ter um treinamento, né, adequado para isso, né? Mas é um procedimento que é relativamente simples. E esses DIUs, tanto um quanto o outro, eles têm a diferença da liberação do hormônio? Eles têm uma diferença em relação à concentração de liberação hormonal, né? Então, o Mirena, no primeiro ano de uso, ele vai estar liberando 20 microgramas dia de levonorgestrel. O Kyline, ele vai estar liberando 12 microgramas dia. Então, ele tem uma menor liberação hormonal, né? Com o Mirena, a gente ele tem uma liberação hormonal um pouco maior, ele já é um pouco mais antigo também, então a gente já tem vários estudos mostrando a eficácia dele para melhora de dor e sangramento associado à endometriose, adenomiose, nas situações de mioma, de sangramento uterino normal, então a gente tem uma redução de fluxo de até 90%. Então, principalmente nessas situações em que há alguma patologia associada, o Mirena acaba sendo uma indicação interessante para essas situações. O Kyline, ele é um pouco mais jovem, né? É para uma faixa etária mais jovem? Não. Para qualquer faixa etária, Tá. mas ele é um pouco mais jovem no sentido, ele é mais recente, né? Sim, Mais novo, tá há sim. menos tempo no mercado. Sim. E hoje o foco principal dele é aquela mulher que busca exclusivamente contracepção, né? O Mirena, ele teria o perfil das mulheres que buscam contracepção, mas também um perfil de mulheres que buscam outros benefícios, né? Então, por exemplo, redução do fluxo menstrual. Ele ajuda. Ele ajuda, exatamente. Que bacana. Por isso que tem gente que usa o Mirena e fala, eu reduzi meu fluxo total. Sim, sim. A pessoa que chega a não menstruar praticamente. Pode acontecer. Na verdade, tanto com o Mirena quanto com o Kyline, a gente pode ter a situação da mulher não sangrar de forma nenhuma, dela sangrar de vez em quando, né? O sangramento que a gente chama de infrequente. O sangramento que a gente considera regular, que é sangrar em torno de uma vez por mês, né? E pode acontecer também episódios de sangramento prolongado, em que ela tem um sangramento que se prolonga por mais de 14 dias, que fica aquele sangramento que parece que não vai embora, ou sangramento frequente, aquele que fica no pinga-pinga, fica tendo escape toda hora. Então, o sangramento prolongado e frequente é mais comum nos primeiros 3 a 6 meses de uso, sobretudo no primeiro mês. Então, o que a gente costuma falar para a mulher é que vale a pena ela aguardar esse período de adaptação aos dispositivos, que é de 3 a 6 meses. Porque em 3 a 6 meses, ela tende a ficar num padrão de sangramento que a gente chama de favorável, que é não sangrar, sangrar de vez em quando ou sangrar uma vez ao mês. E a gente tem esse curso aqui na FATESA, Saúde da Mulher, é isso? O DIU e Saúde da Mulher. DIU e Saúde da Mulher. Vocês veem as questões todas, legislação, como que é o curso? O médico que quer aprender, né, a colocar o DIU da maneira correta, os procedimentos adequados, como que é o curso em si? O curso, a gente tem sempre, a gente começa com uma parte teórica, né, em que eu e a Dani Barra, né? Professora doutora Dani Barra. Que a gente
vai conversar sobre o método mesmo. Então, a gente vai conversar sobre as características, as indicações, as contraindicações, os possíveis efeitos colaterais, o manejo desses efeitos colaterais, as dificuldades que a gente vai encontrar no dia a dia, tanto na inserção, na retirada, né, no manejo desses efeitos colaterais. Então, que a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre os aspectos ultrassonográficos. Então, como deve ser feita a avaliação ultrassonográfica desses dispositivos, né? O que é importante olhar, o que é importante avaliar, como fazer um laudo, né? Como interpretar, né, as imagens. Então, todo um cuidado realmente para dar esse embasamento teórico, né? E depois a gente vai para a parte prática mesmo do curso, né? Que é... No paciente. Isso, com pacientes, que é a parte que todo mundo aguarda, né, ansiosamente, que a gente vai ter o processo realmente das inserções. Normalmente, na parte prática, a gente vai primeiro fazer um ultrassom inicial na mulher, para ver se tem alguma contraindicação, para ver se tem alguma alteração, como essas mulheres chegam aqui, né, não estão fazendo um segmento, a gente sempre faz um ultrassom inicial para ver, porque às vezes a gente se depara com situações de uma malformação uterina, que seria uma contraindicação formal para o uso dos DIUs, ou a gente tem a presença de um mioma submucoso, de um pólipo, que distorce cavidade uterina, que também é uma contraindicação para colocação naquele momento, né? Então, a gente sempre faz esse ultrassom inicial para ter essa avaliação, né? Depois a gente vai para o procedimento de colocação em si, né, que a gente faz todo o processo de inserção, né, com eu ou a Dani ali acompanhando, então guiando, dando as orientações práticas mesmo em relação a como, né, fazer esse procedimento. E depois a gente finaliza com um ultrassom para confirmar que a inserção ficou adequada, que o dispositivo ficou tópico, ficou intraútero, né? Em alguma situação que às vezes o dispositivo não tenha ficado adequadamente posicionado, então tenha ficado baixo no colo uterino, a gente já aproveita e faz o reposicionamento guiado por ultrassom na hora. Então, o aluno já vê também como que é o processo de reposicionamento desses dispositivos, porque na situação de um DIU baixo, não necessariamente a gente precisa jogar fora aquele dispositivo e colocar outro. Só readequar. A gente tem como reposicionar, guiado por ultrassom, com uma taxa de sucesso muito alta nesse procedimento. Então, a gente faz aqui, a gente também conversa sobre reposicionamento, as situações que a gente tem na parte prática, a gente já reposiciona para realmente os alunos já verem aí todas as etapas, tudo que pode acontecer nesse processo, né? Algumas situações a gente tem médicos aqui que vêm também, que tem ultrassom no consultório, que fazem ultrassom no consultório e que muitas vezes eles também querem aprender a fazer a inserção guiada por ultrassom. Então, a gente sempre acaba colocando pelo menos um caso na parte prática para fazer a inserção guiada para os alunos que têm também essa questão, né, de atuarem com ultrassom, de terem ultrassom no consultório, também aprenderem como é uma inserção guiada, que daí a gente usa menos instrumental vaginal para fazer a inserção e a gente aproveita do benefício do ultrassom para guiar realmente o procedimento. Então, isso também é vamos dizer, um a mais, né, que a gente oferece aí no curso para os alunos que, além, né, de ginecologistas, também são ultrassonografistas. E aí o ultrassom ali guiando, né, dá para ele ter uma certeza maior? Com certeza, é bem bacana esses casos, porque daí a gente faz visualizando todo o processo, né? Então, a gente vê um insertor entrando, o DIU ficando dentro do útero, então dá uma segurança muito grande. As imagens ali conferem. Sim, e uma coisa que a gente sempre costuma falar, eu e a Dani também, é que o ultrassom, ele acaba sendo um diferencial muito grande. Porque, o que eu coloco? Nas inserções difíceis, ter um ultrassom à minha disposição para eu fazer, às vezes, uma inserção guiada vai ser muito mais interessante do que, por exemplo, eu levar uma paciente para um centro cirúrgico e sedá-la. Que eu, na verdade, até perco essa questão do limiar de dor da paciente e eu não tenho uma visualização, né? Quando eu estou fazendo um procedimento guiado, naquela inserção difícil, que às vezes a gente encontra uma certa resistência para passar o DIU,
eu sei o que eu estou fazendo porque eu estou olhando a imagem. Então, eu sei se ali onde eu estou sentindo uma resistência, ali na frente eu tenho a cavidade do útero e eu posso vencer essa resistência, que eu vou entrar dentro da cavidade, ou se não, aonde eu estou sentindo essa resistência, na verdade, é parede do útero. E eu não posso forçar, porque senão eu corro o risco de uma perfuração uterina. Então, o ultrassom, ele às vezes, às vezes não, né? Na em todas as situações de inserções difíceis, ele vai ser o nosso maior aliado para a gente ter uma inserção bem sucedida, né? Então, isso é um processo de aprendizado muito grande, né? Para nós profissionais no ato realmente de inserção desses dispositivos. Então, geralmente, esse médico que vem, ele já é ultrassonografista? Ou nem sempre? Nem sempre. A gente tem, na verdade, aqui médicos que vêm para fazer o curso, que são ginecologistas, né, e que vem para aprender realmente o procedimento de inserção, retirada, de manejo desses dispositivos. A gente tem médicos que são ginecologistas e ultrassonografistas e que daí eles querem aprender toda essa parte clínica, né, do procedimento, mas eles também querem aprender como fazer o ultrassom, como fazer uma inserção guiada, como fazer um reposicionamento guiado. Eles querem ter também esse manejo da parte ultrassonográfica e, eventualmente, a gente tem médicos que vêm para fazer o curso que são ultrassonografistas e eles querem aprender só a parte do ultrassom. Então, como eu vejo um dispositivo nesse ultrassom, como eu reconheço que ele está tópico, como que eu reconheço as alterações, né, as situações, às vezes, de um DIU que ficou heterotópico, de uma perfuração uterina, né, de uma penetração no miométrio, como que eu vou ajudar um profissional a fazer um reposicionamento, uma inserção guiada. Então, eles querem aprender exclusivamente a parte de ultrassom. Então, a gente acaba tendo esses 3 perfis de alunos aqui no curso. E tem alunos também que, de repente, não conhecem a ultrassonografia e que se interessam. Sim. Para muitos, a gente vê isso acontecer realmente aqui no curso. Eles vêm, ficam encantados, né, na hora que assistem, né, essas situações, principalmente essas situações de inserções mais difíceis. Que é uma ferramenta. Que daí eles veem que o ultrassom ali é uma ferramenta muito bacana. E daí muitos se animam até para fazer o curso, para falar, nossa, era o que eu precisava para resolver comprar um aparelho e colocar no consultório. Então, a gente vê que realmente traz um novo olhar aí, né, para os alunos que participam do curso. Não, e muitos ginecologistas hoje, eles já têm, né, o aparelho no consultório. Eu acho que esse é o caso, né, doutora? Também. Eu não. Mas muitos têm, né? Sim. E isso facilita também. Facilita muito. Facilita. E a gente, na verdade, tem esse conhecimento, por exemplo, eu não tenho o ultrassom no consultório. Mas né? tem o conhecimento. Mas eu tenho esse conhecimento, eu acompanho, a gente tem muita experiência aqui por conta da escola, né? Então, por exemplo, quando eu tenho situações de inserção difícil no consultório, eu não insisto, eu já falo, não, a gente vai parar aqui e vamos fazer guiado por ultrassom. E daí eu reagendo a paciente para um segundo momento, guiado por ultrassom com um colega ultrassonografista. Correto. Então eu faço aqui com a Dani, ou eu faço com uma colega ali do lado do meu consultório. Então, assim, a gente já direciona. Então, isso traz até esse direcionamento para a gente, né? Até para, é o que eu falo, as inserções difíceis são situações que a gente tem que ter muita segurança no que a gente está fazendo. Porque se a gente não tem, você incorre nessa possibilidade, por exemplo, de uma perfuração, que é uma complicação que a gente não quer ter, ainda que na maior parte das vezes não tem uma gravidade, né? Mas a gente não quer ter esse tipo de complicação. Claro, né? Uma intercorrência. Exatamente. Então, são coisas que podem acontecer. Então, a migração desses dispositivos para a cavidade abdominal é um risco, né, que pode acontecer com o procedimento e pode acontecer mesmo no decorrer do processo. Né? Mas a gente tenta minimizar os riscos ao mínimo, né? Então, claro. Isso é fundamental. E eu acho também que essa questão da ultrassonografia, ela acaba sendo importante até para outros momentos para o médico, né? Sim. Então, o médico que vem e ali, na hora de ler um laudo, ele sabe ver melhor aquela imagem do DIU também. Isso acontece muito. Por exemplo, às vezes a paciente chega com um laudo para mim que na descrição do laudo tá uma informação. Na hora que eu olho a foto, eu falo, não é isso não? Eu falo, essa foto aqui para mim, vamos repetir? E daí eu peço para repetir com alguém que eu tenho confiança, que eu sei, e a gente vai ver realmente o que estava escrito realmente não era
condizente com aquilo que a gente estava vendo na imagem, Quer né? dizer, o seu Então, conhecimento a gente tem um ali... senso crítico para olhar isso, né? Então, porque muitas vezes a gente pega realmente laudos que às vezes não condiz, ou que ainda usam uma terminologia antiga, né? De descrição desses dispositivos, porque hoje, para a gente falar num dispositivo tópico, num dispositivo que está adequado, a gente fala, o dispositivo que está acima do orifício interno do colo uterino e que não penetra o miométrio, a musculatura do útero, né? Mas a gente ainda pega muito laudo que está preocupado com a distância do dispositivo ao fundo do útero. Sim. E isso, na verdade, hoje não é mais uma preocupação, porque a gente sabe que esses dispositivos, eles têm uma mobilidade dentro da cavidade uterina, eles não ficam parados ali dentro, estáticos. Até por aquilo que eu comentei no início, que o nosso útero não é um órgão parado, ele tem contração. Correto. Professora, nessa curva de aprendizado, ao longo aí do aprendizado, quais são as maiores dificuldades? São os casos difíceis? Com certeza, com certeza. São os mais difíceis que... Eu até costumo falar aqui para os alunos no curso que é interessante, às vezes, para quem está começando, que nem você falou, para esse perfil, né? De ginecologistas mais jovens, que estão começando agora a atender consultório, a ter realmente uma maior prática de inserção desses dispositivos, para inicialmente agendar aquelas pacientes que você já imagina que vai ser mais fácil. Então, aquela paciente que, por exemplo, já teve partos normais anteriores, que normalmente é uma inserção menos dolorida, o colo do útero já é um pouco mais aberto, então é mais fácil o procedimento, né? Os úteros antiverso fletidos, que são aqueles que são, né, com a curvatura para a parte anterior do corpo da mulher, porque a gente tem os retrovertidos, que são para a parte posterior do corpo da mulher, que eles são mais desafiadores, tem uma técnica específica para essas situações, então tem algumas coisas diferentes em relação a esse tipo técnica do útero antiverso, né? Preferir aquelas mulheres que são mais tranquilas para fazer um exame ginecológico. Então, tem mulher que para fazer um exame ginecológico, para colher um Papa Nicolau, já tem dificuldade, né? Já contrai o corpo, tem dificuldade de ficar com um espéculo na vagina, mexe. Então, é uma mulher que você vai ter uma questão técnica, às vezes, de maior dificuldade. Então, assim, essas situações, né? Mulher que tem um histórico de cólica muito forte, muito intensa, pode ser que ela tenha mais dor no procedimento. Então, esses casos que você já imagina que pode haver alguma dificuldade, colocar quando a gente já está com um pouquinho mais de experiência naqueles casos mais fáceis, porque daí a gente já vai tendo mais segurança. E na situação de dificuldade, não, eu estou com uma inserção difícil, que, por exemplo, não estou tendo uma progressão na hora que eu vou tentar passar o esterômetro, que é aquela régua que a gente usa para medir o útero, ou para progredir, né, o dispositivo, estou com dificuldade? Vamos parar, não tem problema se eu não conseguir colocar hoje, vamos tentar marcar num segundo momento guiado por ultrassom, com um colega junto, tem problema nenhum, né? Às vezes a gente tentar fazer novamente num outro dia, às vezes uma situação que a gente vê fazerem num segundo momento no período menstrual, que às vezes o colo do útero já está mais aberto, porque o sangue está ali saindo. Então, assim, às vezes não tem problema, a gente não precisa resolver tudo num dia só, né? Então, a gente saber também esse momento de parar, eu acho que é muito importante. Levar esse conforto para a paciente. Sim, sim. E o profissional também, saber o limite, saber até onde ir, quais são as inserções difíceis aqui, talvez seja melhor, né, fazer num segundo momento, ou passar para um colega que tem mais experiência, e tá tudo bem, né? Acho que 80% das inserções são fáceis. 80%. Então, a grande maioria vai ser muito tranquilo. Muito tranquilo. Né? É 20% que realmente pode oferecer mais dificuldade. Então, dá para realmente pegar bastante mão com esses casos mais fáceis, e daí, aos poucos, vai adquirindo experiência para lidar bem aí com esses casos mais desafiadores, né? Essa experiência demora muito? Olha, a gente não tem, assim, muito definido o número de inserções, assim, para isso. Mas a gente vê que, ao longo do tempo, quanto mais o profissional vai colocando, mais fácil vai ficando para ele adquirir essa segurança, sabe? Então, eu acho que é a experiência mesmo. Não sei se eu te falaria um número, mas
Acho que isso é uma questão profissional mesmo, Sim, né? sim. Ao longo do tempo você vai fazendo, vai aprendendo, daqui a pouco as coisas vão acontecendo da maneira mais Sim, vai eficiente ficando. possível, Sim, né? sim, Professora, DIU ocasiona ganho de peso? Essa é uma pergunta que sempre as mulheres fazem. As mulheres fazem e a gente pergunta para os médicos também, né? Então, a gente tem umas revisões do Cochrane que mostram que o único método que está comprovadamente associado a ganho de peso é o injetável trimestral. Tá? Então, tanto para os dispositivos hormonais quanto para o dispositivo do cobre, a gente não tem nada cientificamente que mostre ganho de peso associado a eles. Mas, o que a gente sabe? Que nós temos uma tendência de ganho de 0,5 quilo ao ano. Porque a gente vai tendo uma redução do nosso metabolismo com o envelhecimento. Certo. Então, normalmente, o ganho de peso que se vê nos estudos é o mesmo ganho de peso que as pessoas que não usam nada, tá? Que, quando a gente vai olhar, é mais ou menos esse 0,5 quilo ao ano. Então, não é relacionado, ao dispositivo. Positivo. Sim, e sim a questão mesmo hormonal e patológica. Sim, realmente as maiores questões que a gente tem em relação a efeitos, né, colaterais é mais relacionados ao padrão de sangramento, né, às cólicas, ao risco de expulsão e de perfuração uterina, né? E nos casos dos dispositivos hormonais, a gente também pode ter a questão de acne, dor na mama, cistos ovarianos, que também podem acontecer, né? Mas que são efeitos colaterais que a gente tem como manejar clinicamente, não é nada... vão passando. A grande maioria melhora com o tempo e a gente consegue manejar clinicamente muito bem. E a senhora acha que hoje todo ginecologista deve aprender a inserir DIU? Com certeza. Fundamental, né? Se a gente pensar que mais da metade das gravidezes ainda são gestações indesejadas, você imagina como a gente ainda precisa trabalhar em contracepção, né? Não só no nosso país, mas no mundo, né? Então, a gente tem muito campo realmente para contracepção. A gente ainda, muitas mulheres ainda não têm conhecimento adequado em relação à contracepção, a como evitar uma gestação indesejada, né? E o acesso aos métodos contraceptivos é um ponto fundamental quando a gente fala em evitar uma gestação indesejada, né? E acesso passa por a paciente chegar numa consulta e ela ter um profissional habilitado para inserir qualquer tipo de método ou para orientar sobre qualquer tipo de método que ela opte por usar, que ela deseje usar, né? Então, a gente vê que um entrave muito grande que a gente ainda tem hoje é que a mulher chega no serviço de saúde e muitas vezes ela não encontra um profissional habilitado para fazer a inserção de dispositivo intraútero nela, ou um implante, né? Então, um aconselhamento contraceptivo mesmo adequado. Então, esse é o maior entrave que as mulheres ainda enfrentam hoje, né? A gente ainda está aqui em Ribeirão, que é uma região privilegiada, né? Em relação ao sistema de saúde, mas quando a gente vai aí por esse Brasil afora, a gente tem muitos lugares que realmente não tem um profissional habilitado para inserção de dispositivos intraúteros, né? E isso dificulta a vida das mulheres. Exatamente, porque daí elas acabam não tendo acesso a métodos que são extremamente eficazes, né? E de repente decidem por algumas questões que nem sempre são as mais assertivas. Sim, acabam e com um índice de falha maior, né? E correndo riscos, né? Sim. Professora, acho que a gente falou tudo. O que mais que a gente poderia falar do curso? Acho que fica o convite aí para todos os profissionais que não inserem e desejam começar a inserir, ou que já inserem também para fazer uma reciclagem, né? Para fazer uma troca de experiências. Então, a gente tem muitos profissionais que vêm aqui para o curso também, que eles já fazem esse procedimento, mas eles vêm realmente para uma reciclagem, né? Então, por exemplo, aqui a gente ensina também a fazer a anestesia cervical para a colocação dos dispositivos intraúteros. Então, a gente tem um trabalho que mostra que a anestesia, que é até aqui do HC de Ribeirão Preto,
que mostra que a anestesia cervical diminui a dor moderada a severa na inserção desses dispositivos, né? E tem muitos médicos que ainda não sabem fazer esse procedimento de anestesia cervical. Então, todos os casos aqui no curso, a gente faz anestesia cervical para treinamento realmente dos profissionais, né? De como é feito esse bloqueio, né, anestésico. E é muito interessante também a gente ver o feedback dos profissionais, porque eles conseguem perceber ali, durante os procedimentos de inserção, que realmente isso tem um impacto positivo na redução da dor. Tem um diferencial. Tem um diferencial. Então, muitos profissionais vêm realmente para fazer essa reciclagem, para aprender novas técnicas, né? Essa questão da inserção guiada. Então, os profissionais acabam... É uma troca sempre muito bacana. Eu falo que eles aprendem e a gente também. Com cada um que chega, a gente também sempre vai aprendendo cada vez mais. Então, é uma troca de experiências muito bacana, né? E eu acho que no mundo atual, que hoje a medicina caminha muito rápido, né? A tecnologia. Em termos de informação, a tecnologia, é muito bom a gente ter esses espaços realmente onde a gente possa, de tempos em tempos, rever, né? E esses dispositivos, eles têm muita tecnologia. Sim, sim, com certeza. O muito Mirena, estudo o por Kailina, trás deles, né? Tem muito estudo e casos ali, né? Sendo avaliados o tempo todo. Sim. Então, acho que por isso que eles trazem essa eficiência, essa segurança. Sim. E hoje o que eu falo, como a gente tem cada vez mais mulheres usando esses dispositivos, cada vez mais a gente vai precisar de profissionais habilitados para atuar reconhecendo, né? A forma como eles agem, os efeitos colaterais, com manejo adequado, né, das possíveis intercorrências, porque cada vez mais a gente vai ter esses casos presentes no nosso dia a dia de consultório, né? Então, a gente precisa ter o preparo. Ter o preparo para isso, né, adequado. Exato. E esse preparo é fundamental, tanto para o profissional quanto para o paciente. Sim, sim. Agora, eu queria falar um pouquinho da professora Flávia, autora do livro Ginecologia da Infância e Adolescência. E eu achei tão interessante falar um pouquinho disso, porque a adolescência é uma fase complicada, geralmente a descoberta, às vezes aquele medo, né, do que está acontecendo. E o que esse livro fala? Eu queria saber um pouquinho. Esse é um livro que eu escrevi em parceria com a professora Rosana Reis e com a professora Ana Carolina Sá, na época que eu ainda trabalhava no HC aqui em Ribeirão, e que a gente vai tratar das diversas questões ali, né, nesse livro. Tem capítulos com diversos colaboradores, né, o pessoal muito bacana, dos diversos tópicos que a gente vai encontrar relacionados à ginecologia, tanto na fase da infância quanto na fase da adolescência, que a gente vai ter particularidades, né, no atendimento ginecológico nessas etapas da vida da mulher, né, tanto em relação ao próprio exame físico, né, as patologias, as doenças, né, que podem acontecer nessas fases da vida da mulher. Então, ele tem um apanhado geral aí da ginecologia da infância e da adolescência, com um time muito bacana que escreveu esse livro, que eu fui uma das coordenadoras junto com a Rosana e com a Ana Carolina. Foi um trabalho muito bacana e que a gente aí vê o pessoal, né, até elogiando hoje, sim, e aproveitando o conteúdo realmente muito bacana desse material, desse livro. Quem quiser conhecer o livro, como que faz? Olha, pode encontrar ele pela internet para comprar, né? Então, só procurar Ginecologia da Infância e da Adolescência, né? Da Artimed. E nos congressos médicos também a gente costuma sempre ver, nos congressos de ginecologia, nos estandes de livros também costuma sempre ter. E outra curiosidade da professora Flávia aqui comigo, ginecologia natural, né, endócrina, e você parece que tem um lado bem voltado mesmo para a mulher. Sim, sim. Nos últimos anos eu tenho estudado bastante a ginecologia natural, a fitoterapia, a medicina ayurvédica também, que são olhares, né, que trazem muito essa conexão com o ciclo da mulher, né, que a gente vê os ciclos de vida. Então, a mulher, ela tem 3 grandes ciclos, né?
quando ela começa a menstruar ali na primeira menstruação, o processo da gestação e o processo do climatério, da menopausa. Então, a gente tem 3 grandes ciclos aí que a gente vive, né, ao longo da nossa vida. É verdade. O ciclo mensal, né, feminino, o ciclo menstrual, né, que a gente tem toda uma questão hormonal, toda uma questão biológica, mas também psicoemocional associada, né, a esses ciclos, né, e todo um processo de própria conexão com a natureza, porque a natureza também é cíclica, né, então a gente ampliar o nosso olhar, né, para essa ciclicidade da mulher, para essa conexão da mulher com a própria ciclicidade da natureza, né, desse planeta que a gente habita, né, a gente consegue transcender aí muita coisa, inclusive nos próprios cuidados das mulheres consigo mesmo. Acho que a senhora percebe aí muitos benefícios. Sim, com certeza. Em relação a todo esse conjunto, digamos. Sim, sim. Porque quando a gente vai ampliando esse olhar, eu acho que a gente pode até vivenciar os nossos ciclos com mais leveza, né? Então, porque a mulher, muitas vezes, o aprendizado que a gente tem em relação ao ser mulher, à menstruação, ao ciclo menstrual, muitas vezes, para muitas mulheres, vem carregado de uma carga negativa, né? A maternidade. Sim, a própria maternidade. Então, eu odeio menstruar, eu queria ser homem, né? Ser mãe é muito difícil, né? E às vezes a gente acaba se desconectando porque, claro, tem dificuldades, tem desafios, a gente não nega isso, mas a gente também tem muita potência envolvida com esses ciclos, né? Com essas transformações, né? Com esses ciclos de transformação que o nosso corpo vive. Uma força, né? Seja na primeira menstruação, seja na gestação, seja no climatério. Então, a gente, né? São 3 momentos cruciais de muita força, de muita transformação na mulher. Não só biológica, mas psicoemocional também, né? E você gerar uma outra pessoa. Exatamente. E a mulher, ela carrega uma força de criação, né? Muito então, grande. O ciclo menstrual, ele mostra isso, essa força de criação, a gestação, né? Então, a gente tem uma força de criação muito grande. Depois do climatério, é como se aquela força de criação que era reprodutiva, a gente fosse drenar para outros projetos, outras perspectivas. Então, a gente faz ali uma mudança, né, de paradigma também. Nossa, eu achei muito interessante isso. Realmente, a gente tem essas fases e acho que esse olhar de entender que os ciclos se encerram e fazer isso Fazem de uma parte, maneira, né? E de uma maneira leve, como a senhora está colocando, sim. Isso eu acho que é muito importante. Nós mulheres, eu acho que a gente precisa fazer esse caminho de volta, né? Pra gente mesma e para essa conexão mesmo com as nossas características mesmo, né? E o profissional ajudando, né, nesse contexto todo, faz toda a diferença também. Com certeza. Doutora Flávia, queria muito agradecer a sua presença, viu? E quando que será o próximo curso? Acho que é só olhar no nosso site, viu, gente? fatesa.edu.br. Os cursos sempre são muito lotados, né, professora Flávia? Sim. Porque são cursos de excelência, mas está aí o convite. Sim, com certeza. Fica o convite para quem quiser fazer, que realmente vale muito a pena. Quero agradecer a Bayer também, toda a diretoria, o Fábio, que a Bayer é uma grande parceira e esses dispositivos são dispositivos testados, né, professora? Sim, com estudos científicos, tudo realmente regulamentados pela Anvisa. Padrão de excelência. Sim. Obrigada, então. Nós terminamos, então, mais um Fatesa Cast. A professora doutora Flávia Junqueira. E você interessado no curso de DIU, Saúde da Mulher, fatesa.edu.br ou fale pelo nosso WhatsApp 16 9138 7874. Até o próximo episódio e uma boa noite a todos.